pessoal, eu sou Marília, sou preceptora da Clínica Médica. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre cessação de tabagismo. O tabaco é a principal causa prevenível de morte e mortalidade do mundo e está associado a cerca de 6 milhões de mortes anuais. Apesar disso, ainda é um tema que é bastante negligenciado nas nossas consultas ambulatoriais e a gente precisa, na verdade, adquirir o hábito de falar sobre isso com todos os pacientes. Todos eles precisam ter essa avaliação a respeito do hábito do tabaco. Então, quais são os objetivos desse nosso encontro de hoje? Vou fazer uma breve introdução a respeito da nicotina, a gente vai pensar em quem e como abordar, vamos falar de intervenções comportamentais, terapias de reposição de nicotina e terapia medicamentosa. Um breve lembrete a respeito da ação da nicotina: é uma substância que é absorvida pela mucosa oral e pela mucosa nasal. Ela tem uma ação no sistema nervoso central que começa cerca de 40 segundos depois que o paciente dá o primeiro trago no cigarro. Ela libera outros neurotransmissores, mas principalmente a dopamina, que é a grande responsável pela ativação do sistema de recompensa no sistema nervoso central, que é a responsável pelo prazer do paciente de fumar o cigarro. Como uma das substâncias mais viciantes que a gente conhece hoje em dia, o paciente que também faz uso da nicotina, ele vai apresentar sintomas de abstinência que podem começar cerca de 1 hora depois do último cigarro que ele fumou. Eles podem ter um pico depois de 1 semana sem o cigarro, ter uma duração aí em torno de 6 semanas, eventualmente um pouco mais, especialmente do ponto de vista da dependência psicológica desses pacientes. Os sintomas da abstinência são ansiedade, humor deprimido, insônia, aumento de um apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração e inquietação. As consequências do tabagismo vocês já conhecem bem. Os sintomas podem ser desde alteração do paladar, alteração do olfato, aumento da pressão arterial, como alteração de função pulmonar, evolução para doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, aumento do número de infartos e eventos coronarianos, doença obstrutiva arterial periférica e neoplasias diversas, não só apenas de pulmão, mas de estômago, de pâncreas, de rim, de bexiga, enfim, todas essas que a gente já conhece como consequências desse tabagismo. Justamente por isso a gente tem que fazer uma abordagem incisiva para esses pacientes. E a grande pergunta é, quem abordar? Vocês não estão aqui pessoalmente, a gente não tem muito como interagir, mas a verdade é que a resposta para essa pergunta é rigorosamente todo mundo. Mesmo aqueles pacientes que não são formalmente tabagistas devem ser abordados e questionados a respeito do tabagismo para perguntar sobre exposição secundária, convivência com pacientes que são fumantes. E como que a gente faz essa abordagem? Existe uma estratégia que se chama estratégia dos 5 As: Ask, Assess, Advise, Assist, Arrange. Essa é a estratégia recomendada pelo Annals of Internal Medicine, pelo ACP, e também pelo American College of Cardiology. Em 2018, eles soltaram esse guideline, que era justamente preocupado com a cessação de tabagismo e a dificuldade que os profissionais de saúde têm de abordar esse tema com seus pacientes. O infográfico que eles colocam no guideline é justamente baseado nessa estratégia dos 5 As que eu comentei para vocês. Eles falam sobre perguntar a respeito do uso para pacientes que fumam, pacientes que já fumaram, pacientes que nunca fumaram, acessar o grau de dependência de nicotina, experiências prévias de tentativa de interrupção do hábito, fazer o aconselhamento, oferecer uma rede de suporte e oferecer o follow-up. Eu vou detalhar um pouquinho mais de cada um desses passos da estratégia dos 5 As nos próximos slides. A primeira delas é o ESC, é identificar o hábito e avaliar as comorbidades associadas a esse tabagismo. Aquelas que têm relação direta, como, por exemplo, sintomas de TPOC, e também outras que vão influenciar na escolha da terapia medicamentosa. Por exemplo, histórico prévio de convulsão, história de infarto recente, são coisas que a gente precisa saber para tentar selecionar depois a terapia medicamentosa que a gente vai fazer para esse paciente. Associação com outras doenças psiquiátricas. Então, tentar identificar como é que é o hábito desse paciente, qual é a relação que ele tem com o tabaco. Depois a gente passa para o acesso. A gente vai avaliar, nesse momento, o grau de motivação do paciente de interromper o tabagismo e a dependência que ele tem do cigarro. Nesse momento, a gente já vai começar a fazer aconselhamento e tentar estabelecer estratégias para auxiliar na interrupção do tabagismo desse paciente. Em relação ao grau de dependência, a avaliação, a gente vai fazer e vai tentar dividir
o paciente, tentar encaixá-lo, né, em fases de comportamento. Os pacientes que estão na fase pré-contemplativa e contemplativa, em geral, tendem a não estar prontos, de fato, para acessar o tabagismo naquela consulta. São pacientes que você vai precisar trabalhar em próximos encontros, tentar estabelecer um pouco melhor o vínculo e conversar um pouco melhor com eles, para que eles solidifiquem a ideia de tentar parar de fumar. São pacientes que não são candidatos, por exemplo, a terapias de reposição de nicotina, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, mas são pacientes que, de fato, ainda não estão prontos para acessar o tabagismo. Quando o paciente está na fase de preparação e na fase de ação, é um paciente que já tem uma clareza melhor da necessidade de interromper esse tabagismo e que, de fato, está disposto a isso. São os momentos em que a gente vai tentar marcar um dia D para que esse paciente pare de fumar e introduzir as terapêuticas que a gente vai comentar daqui a pouco. Além disso, a gente tem que fazer uma avaliação do grau de dependência da nicotina que esse paciente tem. Uma ferramenta prática é o teste Fagerström, que vocês vão encontrar, essas duas tabelas que a gente está conversando, estão no manual do residente de clínica médica, tá? O teste Fagerström está disponível na internet, vocês conseguem em qualquer site de busca, certo? E ele vai perguntar justamente quanto tempo o paciente leva para fumar o primeiro cigarro depois que ele acorda, quanto é difícil se manter sem fumar nos lugares que são proibidos, como, por exemplo, o trabalho, qual é o cigarro do dia que traz mais satisfação a esse paciente, quantos cigarros ele fuma por dia, se ele fuma mais de manhã e se ele fuma mesmo quando ele está doente. A soma de todas essas perguntas vai dar um valor. Quanto mais alto for essa soma, maior o grau de dependência de nicotina que esse paciente tem. Depois a gente passa para a fase do advice. A gente vai tentar personalizar a mensagem que a gente vai passar para esse paciente, tentando entender um pouquinho melhor dele, agora nesse momento que a gente já entende um pouco melhor, qual é a relação que ele tem com o tabaco. E nesse momento a gente vai tentar convidar o paciente a estabelecer estratégias. Por quê? O que a gente vai perceber? A gente vai tentar identificar anteriormente se ele já teve alguma tentativa prévia de interrupção do tabagismo, aonde foi que ele falhou nessa tentativa, se ele tem planos para tentar combater esse tipo de falha. Por exemplo, um paciente que falhou porque ele foi para o bar e no bar as pessoas estavam bebendo e acabaram oferecendo um cigarro a ele e ele acabou voltando a fumar. É importante que a gente convide o paciente a estabelecer alguma estratégia para, no momento em que ele estiver no bar novamente, que outras pessoas ofereçam para ele o cigarro, ele consiga formular um plano para se proteger desse tipo de armadilha. A gente precisa identificar nesse momento quais são as barreiras, quais são as angústias, quais são as dúvidas que esses pacientes têm em relação à cessação. E uma das coisas que aparece com bastante frequência é a questão do medo de engordar. Isso, de fato, é um risco e a gente precisa ser muito sincero com os nossos pacientes nesse sentido. Sim, existe um perigo de você engordar, existe o perigo de você ganhar peso. Tem alguns trabalhos que falam, inclusive, sobre a questão da associação e do início de diabetes tipo 2 em pacientes que cessam tabagismo. Porém, ainda assim, o benefício da interrupção do hábito tabágico é superior à questão do ganho de peso. Isso tem que ficar bastante claro na conversa que você vai ter com seu paciente. Além disso, as terapias medicamentosas para controle de fissura e para controle realmente para auxílio nesse período de cessação, elas também, em geral, acabam causando uma certa redução de apetite ou controlando esse ganho de peso por uma redução do apetite. E a gente chega à fase do assist, que é realmente a fase mais importante dessa estratégia dos 5 As. É no momento em que a gente vai falar para ele sobre as mudanças comportamentais que são fundamentais para ele cessar o tabagismo, a gente vai ensinar para ele as medidas de controle de fissura, vai dar um reconhecimento para ele, não, você é capaz, a gente consegue, a gente vai estar junto aqui para te ajudar nesse momento, e também identificar as redes de suporte externo. Se ele tem familiares que vão auxiliar, por exemplo, se é um pai que fuma e tem os filhos para poder auxiliar ele a reduzir o hábito tabágico, e tentar traçar estratégias para evitar os gatilhos, de fato. Por exemplo, se ele fuma realmente quando ele toma café, ele vai deixar de tomar o café. A gente vai falar isso daqui a pouco nas estratégias comportamentais. Mas é importante que a gente identifique os gatilhos e que a gente tenha planos para evitar que eles aconteçam. E, se for possível, marcar o dia D. O segmento disso é o arrange. É quando a gente vai solidificar o caminho daquele paciente e estabelecer o follow-up, o segmento que ele vai ter no momento em que ele optou pela cessação do tabagismo. Nesse momento, a gente pode apresentar ele aos grupos de tabagismo, às consultas
mais próximas, porque o paciente que cessa o tabagismo tem que ser visto num período curto de tempo, de preferência na semana seguinte ao dia D, que a gente marcou. A gente vai estabelecer que, se por acaso não for possível uma consulta presencial, que ele ao menos receba uma ligação para que ele saiba que ele não está sozinho, e nesse momento a gente vai monitorar sintomas de abstinência, possíveis recaídas e efeitos colaterais das medicações ou da reposição de nicotina que a gente tenha, porventura, prescrito para esse paciente. É um momento muito importante, que na verdade não é objetivamente um momento, é um contínuo, é um período no qual a gente vai ter que seguir esse paciente mais de perto para ver como que ele está se comportando em relação à abstinência do cigarro. Falando de intervenções comportamentais, como eu comentei um pouquinho antes da questão do segmento, né, no Arrange, a gente vai falar para ele de coisas que vão fortalecer a ausência do tabagismo na vida dele. São grupos que podem dar apoio, eventualmente pacientes não gostam de estar em terapia de grupo, preferem uma conduta ou uma abordagem mais individualizada. Isso é factível. A gente sabe que, do ponto de vista médico, talvez a gente tenha um pouco menos de tempo para dedicar essas consultas, e também foi visto em estudo que quanto mais tempo a gente dedica ao aconselhamento, mais efetivo é essa intervenção. Então, é importante que a gente consiga cercar o paciente, dar para ele o suporte que ele precisa. Se não for através de uma consulta conosco, que seja por um telefonema, que seja por uma consulta com grupos multidisciplinares que estejam empenhados nessa questão da cessação do tabagismo, e até sugerir o uso de aplicativos, por exemplo, para esses pacientes, para que eles saibam que eles estão tendo apoio. E algumas medidas comportamentais que ele precisa fazer. Por exemplo, evitar o café, que é uma coisa que geralmente chama o cigarro, né, que os pacientes costumam relatar isso. Quando vem a fissura, incentivar que escove os dentes, lembrar que a fissura dura um certo período curto de tempo, então se eles conseguem passar por esse período de fissura, eles conseguem ficar mais tempo sem o cigarro. Encontrar passatempos, palavras cruzadas, coisas que possam distrair a cabeça nos momentos em que o paciente teria tendência a fumar mais cigarros, que seja, por exemplo, de manhã, se ele fumaria um cigarro enquanto ele está tomando café, tentar sugerir outras estratégias, que ele tome o café dele em outro ambiente, ou que ele evite de tomar o café de fato e troque por outra bebida, por exemplo. Sugerir o hábito de mascar ou mordicar canela, cenoura, erva doce, menta, hortelã, que são coisas frescas ou que podem simular, por exemplo, o próprio ato de levar o cigarro à boca por conta do formato, no caso específico da canela e da cenoura, certo? Mas, de qualquer forma, independente disso, por conta do próprio gosto mesmo de manter a boca ocupada, e que são coisas que relativamente saudáveis, que não vão fazer com que esse paciente ganhe peso. É sempre importante a gente incentivar que eles não troquem o cigarro por guloseimas, biscoito ou bala, que são coisas que eventualmente podem acontecer. Tentar incentivar que eles substituam por coisas que possam ser saudáveis, certo? Incentivar o uso de chiclete sem açúcar, por exemplo, frequentar ambientes livres de tabaco, que são lugares onde o paciente obrigatoriamente não vai poder fumar, e isso acaba gerando um certo apoio para ele, e, obviamente, tentar conversar com ele a respeito de recusar cigarros que, por acaso, apareçam e que as pessoas eventualmente possam oferecer para esses pacientes. Agora a gente vai falar da parte da terapia de reposição de nicotina e a terapia medicamentosa. Porque ela é muito bacana a gente utilizar esses métodos. Realmente, os pacientes que fazem uso dessas terapias de reposição e terapia medicamentosa, eles têm uma taxa de sucesso maior na abstinência. Então, a gente tem que, de fato, dizer para eles que está tudo bem a gente conseguir lançar mão dessas estratégias, especialmente se a gente tem esse recurso acessível. Vamos começar na terapia de reposição de nicotina. Qual que é o racional dessa terapia? O paciente que faz uso do tabaco com frequência, que fuma 1, 2, 3 maços de cigarro por dia, ele está acostumado a, de fato, ter um nível de nicotina no corpo dele. Então, qual que é o nosso objetivo com essa terapia? Fornecer uma quantidade basal de nicotina para que ele não tenha fissuras, mas se por acaso ele tiver, a gente tem a possibilidade de fazer um bolus, ter uma quantidade um pouco maior de nicotina naquele momento em que ele está precisando por conta de fissura. Seria mais ou menos como a gente faz com a insulina, um basal bolus. Existe de fato, maior eficácia na combinação dessas duas terapêuticas, a terapêutica que seria o adesivo, que é o basal, e o bolus, que seria a goma, a pastilha, tá? Fora daqui do Brasil, a gente tem, quer dizer, no Brasil também tem, mas a gente tem outras possibilidades fora do SUS, digamos, que seria
o spray de nicotina, tem o spray nasal e tem a nicotina inalatória, não tão facilmente disponíveis, aqui ainda realmente não tem, mas tem outras possibilidades, como a pastilha, no SUS em geral só tem a goma, mas de qualquer forma, a gente tem outras alternativas, né? Então, como que a gente vai fazer a escolha dessa terapêutica? Assim, é muito difícil a gente calcular objetivamente quanto de nicotina que aquele paciente fazia uso todos os dias. Isso vai variar pelo tipo de cigarro que o paciente fuma. Então, a gente não vai ter uma tabelinha na cabeça montada de quanto de nicotina cada cigarro tem. Isso vai variar com as marcas. Se o paciente eventualmente fuma um cigarro que não tem marca, a gente não tem nem como garantir a quantidade de nicotina que tem naquele cigarro. Então, é muito difícil a gente chegar de fato a um valor matemático que possa fazer uma equivalência com as possibilidades diversas de reposição, tá? Então, nesse contexto, o que se sugere é que a gente faça um cálculo mais ou menos estimado pelo número de cigarros que o paciente fuma e quanto tempo, desde o momento em que ele acorda, ele leva para fumar o primeiro cigarro. Uma das coisas que a gente pode ver, pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia, eles são candidatos a fazerem uso do adesivo e da goma associada, fazendo essa terapia de basal bolos que a gente tinha comentado. Pacientes que fumam de 5 a 10 cigarros, a gente poderia considerar o uso do adesivo e ou o uso da goma. Pacientes que usam menos de 5 cigarros, idealmente só a goma, porque seria realmente uma quantidade de nicotina menor. Deixei aqui como para efeito de ilustração, a quantidade média de nicotina em cada cigarro seria de 1 a 2 miligramas. Falando ainda dentro dessa terapia de reposição de nicotina, eu vou começar falando da goma. Eu vou trazer para vocês, na realidade, só duas terapêuticas principais, que são as duas que estão mais disponíveis, mais facilmente disponíveis no SUS. A goma e a pastilha, no caso, elas têm mais ou menos a mesma dosagem, mas a forma de uso é diferente. Eu vou frisar a goma porque é o que a gente tem mais fácil. A goma, ela tem de 2 e de 4 miligramas, podem ser prescritas até 24 gomas por dia, ou seja, bastante nicotina. E o ideal é fazer uma prescrição que se inicie de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora que seja, para a gente evitar que o paciente tenha episódios de fissura. Por quê? Quando a fissura vem, o paciente precisa de uma dose de nicotina muito rápida. Só que a goma, até ela começar a ser absorvida pela mucosa oral, leva em torno de 20 minutos. E é justamente por isso que a gente tem que sugerir que o paciente faça o uso, de fato, horário, para evitar que ele tenha episódios de fissura. Como que a gente vai selecionar a dose? Se o primeiro cigarro que o paciente fuma, ele fuma com menos de 30 minutos depois de estar acordado, a gente pode começar com 4 miligramas. E se ele fuma o primeiro cigarro depois de 30 minutos de ter acordado, a gente pode começar com 2 miligramas. Como que a gente orienta o uso da goma? Isso é extremamente importante. Não é um chiclete convencional. A ideia não é que o paciente fique mascando aquela goma por muito tempo. O objetivo é, ele masca, começa a sentir o gosto. No momento em que o gosto da nicotina, o gosto da goma específico vem, ele vai colocar essa goma entre a gengiva e a bochecha, justamente para fazer com que haja absorção da nicotina pela mucosa oral, que vai levar, como eu tinha falado anteriormente, em torno de 20 minutos. É importante orientar que ele evite bebidas ácidas, porque a nicotina precisa de um ambiente alcalino para ser absorvida, e aí, dentre essas bebidas ácidas, a gente tem que citar o café e os refrigerantes, e isso acaba reduzindo, de fato, a absorção. É importante falar para eles que um dos efeitos colaterais da goma é uma intolerância gastrointestinal. E isso ainda reforça o uso que é ser bem orientado, né? Que é como eu estava comentando. Tem que mascar, sentir o gosto e colocar do lado da bochecha. Quanto mais o paciente masca, independente de colocar na bochecha, ele acaba absorvendo mais a nicotina pelo trato gastrointestinal. No caso, ele acaba engolindo mais nicotina e isso vai fazer com que piore os sintomas gastrointestinais desse doente. Então, o ideal é que a gente oriente ele que a absorção vai ser feita pela própria boca. Então, ele não precisa ficar, de fato, mascando essa goma. Mascou, colocou na bochecha, sumiu o gosto, pode mascar de novo para reativar e colocar na bochecha novamente. A próxima terapia de reposição é o adesivo. O adesivo, geralmente, a gente prescreve para os pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia, 21 miligramas por dia, e menos de 10 cigarros, 14 miligramas por dia. Essa pode ser feita uma redução progressiva dessas doses,
a partir das 6 semanas de uso. Lembrando que o adesivo é trocado diariamente, então são 21 miligramas por dia. Ele tira o adesivo e troca todos os dias. E um dos efeitos colaterais mais comuns é a questão dos sonhos vívidos e a insônia, mais até a questão dos sonhos vívidos. Então, o que a gente pode orientar é que o paciente retire esse adesivo à noite. Qual que é o risco disso? Pode ser que pela manhã ele acorde com um pouco mais de fissura do que se ele tivesse dormido com o adesivo. Mas a gente tem que estar preparado para isso, e o ideal é que ele tenha o adesivo e a goma. Então, logo que ele acordar pela manhã, ele pode fazer o uso da goma e tentar controlar esse episódio de fissura matinal. Uma coisa que é bastante importante, a gente resolveu trazer isso, porque isso foi questionado recentemente no ambulatório, sobre a segurança do uso de terapias de reposição de nicotina para pacientes que têm doença coronariana, e principalmente aqueles que têm evento cardiovascular recente ou infarto recente. O paciente que está internado é um paciente que está fortemente mobilizado para parar de fumar, justamente porque ele teve um evento associado, provavelmente, à questão do tabagismo. Então, esse é um momento muito oportuno, de fato, para a gente iniciar qualquer terapia de reposição de nicotina para evitar a fissura ou pensar no longo prazo de cessação de tabagismo, de fato. O que foi visto nesse estudo, que foi publicado pela American Heart Association, em 2018, a segurança, de fato, dessa reposição de nicotina em pacientes que estavam internados e que possuíam história de doença coronariana. E o que foi observado é que, de fato, havia alguns eventos maiores, alguns eventos mais frequentes de taquicardia, mas isso não foi associado ao aumento de mortalidade por evento cardiovascular, embora tenha tido um pouco mais de taquicardia. Então, é uma medicação segura, pode ser feita para o paciente que está internado, pode ser feita precocemente, mas é um paciente que precisa ficar de olho, de fato, em eventualmente para que ele não tenha nenhum tipo de espasmo coronariano, justamente por conta dos efeitos simpático-miméticos da reposição da nicotina, certo? Então, pessoal, vamos falar sobre a terapia medicamentosa agora. Primeira medicação que a gente vai falar é sobre a vareniclina. Ela é um agonista parcial do receptor nicotínico e é uma medicação fantástica. Ela foi desenhada justamente para simular parcialmente os efeitos da nicotina, ou seja, provocar uma certa liberação de dopamina, reduzindo assim os efeitos da abstinência da nicotina, e por outro lado, ela também bloqueia esse receptor. Então, ela impede que a nicotina do cigarro do paciente se ligue ao receptor no momento em que ele fuma, o que faz com que reduza a ativação do sistema de recompensa. Então, assim, mesmo que o paciente fume, ele não vai ter uma sensação prazerosa associada ao ato de fumar. E é justamente trabalhando nessa modulação que a gente vai tentar fazer com que o paciente fique longe do cigarro. A prescrição, geralmente, a gente pode começar de 1 até 3 meses antes do dia D, de 1 semana até 3 meses antes do dia D, e ela é eficaz mesmo assim, certo? A gente vai fazendo um aumento progressivo de dose. E o que é muito importante em relação à vareniclina? Ela tem um efeito colateral comum, que é a questão das náuseas, então é importante a gente tentar sugerir que o paciente faça uso depois de ter se alimentado, tá? Tem a questão dos sonhos vívidos também, e foi levantado logo perto da época do lançamento da droga se ela tinha realmente uma associação com um risco aumentado de suicídio e aumento de intercorrências psiquiátricas em pacientes que já possuíam doença psiquiátrica. E aí, evidências. Em 2016 foi publicado esse estudo, que é um estudo enorme, é o estudo Eagles, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, na verdade triple dummy, ou seja, tinham 3 intervenções de placebo, que foi desenhado com 8.000 pacientes justamente para tentar provar a segurança neuropsiquiátrica da vareniclina e das demais terapias, bupropiona e também das terapias de reposição de nicotina nesses pacientes. Ela foi testada tanto numa população que tinha doença psiquiátrica e também em população que não tinha doença psiquiátrica prévia. E o que esse estudo gigantesco viu? Foi publicado no Lancet, justamente porque ele demonstrou que a vareniclina era segura e que ela não foi estatisticamente associada a um aumento de intercorrências psiquiátricas nesse paciente, tanto nos pacientes que tinham doença psiquiátrica prévia como naqueles que não tinham, tá? E ela também, nesse mesmo estudo, eles observaram que a vareniclina foi mais eficaz do que o placebo, mais eficaz do que a bupropiona associada à reposição de nicotina, e também verificaram que a bupropiona associada à reposição de nicotina era mais eficaz do que o placebo. Então, foi um estudo muito importante do ponto de vista de drogas para auxiliar a cessação do tabagismo.
Seguindo, então, já falamos um pouquinho dela, vamos falar agora da bupropiona. A BUP, vou chamar de BUP, tá, gente? Porque o nome fica menor, fica muito mais fácil da gente gravar. Então, a BUP, ela é um inibidor de recaptação da nora e da dopamina. Ela acaba simulando também, assim como a vareniclina, parcialmente os efeitos da nicotina, por conta da maior disponibilidade de dopamina que fica no cérebro, e ela acaba reduzindo também a recompensa associada ao ato de fumar. Ela é indicada em pacientes, principalmente, que já têm alguma associação com doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a questão da depressão. Ela pode ser usada em combinação com a vareniclina, e, de fato, nos pacientes, por exemplo, que já faziam uso da BUP, associar a vareniclina realmente demonstrou um pouco de melhora na taxa de abstinência, embora não tenha sido uma diferença que permaneceu por mais de um ano. Ela não demonstrou benefício em pacientes que têm doença coronariana que estivessem internados, como foi o caso, por exemplo, da reposição de nicotina que eu comentei um pouquinho mais cedo. E talvez, assim, o questionamento em relação a essa de não ter mostrado benefício em pacientes internados é porque a BUP, ela demanda, de fato, de 1 a 2 semanas para começar a fazer efeito da forma adequada, certo? Então, é importante que a gente inicie, assim, de uma forma programada para os pacientes, se a gente for marcar um dia D, que a gente comece a fazer essa medicação cerca de 1 a 2 semanas antes desse dia D. E quais são os efeitos colaterais associados à bupropiona? Insônia, agitação, boca seca, e ela reduz fortemente o limiar convulsivo. Isso é uma informação muito importante, a gente precisa realmente ficar atento. Todo paciente que for candidato de fato à terapia medicamentosa, ele precisa ser rastreado para episódios prévios de convulsão ou uso de outras medicações que reduzam o limiar convulsivo, porque, de fato, isso foi associado à bupropiona e é a principal contraindicação à droga. Ela é formalmente contraindicada em pacientes que têm história prévia de epilepsia ou de crises convulsivas, certo? E, falando sobre aquela questão de pacientes com doença arterial coronariana, a gente teve esse estudo que foi randomizado também, um ensaio clínico sobre a segurança cardiovascular da vareniclina, bupropiona e terapia de reposição de nicotina. E olha que coisa, gente. Ele era um estudo randomizado, duplo cego, 8.000 pacientes, triple dummy. Opa, é o Eagles. Exato. Ele foi usado tanto para a gente verificar os efeitos neuropsiquiátricos quanto os efeitos cardiovasculares dessas drogas. E ele acabou demonstrando também benefício e segurança para o uso para esses pacientes que têm doença cardiovascular. E como que a gente vai fazer a redução do tabagismo objetivamente falando? A gente vai fazer uma redução gradual ou uma redução abrupta? O fato é que a gente tem evidências conflitantes em relação a isso. Tem esse ensaio clínico aqui que foi publicado no Annals of Internal Medicine em 2016, que acabou demonstrando, era um estudo de não inferioridade, que ele acabou demonstrando que a cessação de tabagismo, né, abrupta, ela era realmente superior à tentativa de redução gradual. Entretanto, a gente teve uma meta-análise posterior que mostrou que não havia diferença entre as duas estratégias. O que é muito, muito, muito importante? Que a gente tente, sempre que possível, marcar um dia D. Se por acaso não for possível, que a gente negocie com o paciente, mas que a gente garanta que ele já está recebendo a terapia medicamentosa adequada, que a gente garanta que ele vai receber a terapia de reposição de nicotina da forma adequada, para no momento em que ele parar, ele não tenha episódios de fissura. Para resumir tudo isso que a gente falou, eu deixei aqui um resuminho final da terapia farmacológica recomendada pelo American College of Cardiology, nesse guideline que eu tinha comentado anteriormente para vocês. A primeira linha vai ser realmente a vareniclina, associada a uma combinação com terapia de nicotina. A segunda linha fica sendo a bupropiona ou uma terapia de reposição de nicotina isolada. A terceira linha, ele até menciona a nortriptilina, que eu acabei não trazendo para vocês, porque realmente é uma medicação que a gente tem usado menos, especialmente quando a gente tem disponibilidade de fazer BUP, tem disponibilidade de fazer a vareniclina, embora sim ela tenha melhor efeito do que o placebo, mas a bupropiona e a vareniclina são superiores à nortriptilina. Existe uma outra medicação que chama cistizina, mas ainda não está disponível no Brasil, tá? Não tem no Brasil. E eu acho que era isso.
Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído e que vocês possam levar essas informações para a prática ambulatorial. Futuramente, talvez a gente tenha que atualizar essa aula para falar a respeito de cigarros eletrônicos, mas eles também não estão extremamente estabelecidos por aqui, a gente ainda não tem no SUS, então a gente vai deixar para abordar isso em um outro momento. Um abraço, tchau, tchau.